Entre outros assuntos no dia de hoje, nós vamos falar aqui da administração Trump, que deve punir os estados norte-americanos que estão praticando boicote contra Israel, né? E também, né, vamos falar da falsa narrativa da fome na faixa de Gaza. Nós temos aqui um vasto material aí mostrando que toda essa narrativa aí não passa de fake news. Mas por enquanto vamos dar uma passada aqui no mapa da guerra, né? Não tem muita coisa acontecendo, alguns ataques bem pontuais ali na faixa de Gaza, né? Como sempre, as forças de defesa de Israel ela tem visado aí depósitos de armamento e munição do Hamas e dos demais grupos terroristas, túneis, né, e alguns locais ali onde possivelmente possam ser esconderijos, né, porque eles trabalham aí arduamente para tentar resgatar os reféns. Mas existe uma dificuldade aí, em alguns casos eles sabem onde estão, mas eles ficam bem protegidos, ou seja, se alguém se aproximar, eles executam os reféns, e isso não é o que Israel quer, né, não quer perder nenhuma vida, quer que todos os reféns voltem para casa, né. Shalom, shalom, lechá. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal, se você não é inscrito, então faça isso agora mesmo, porque aqui no canal Israel Liber você recebe notícias direto de Israel todos os dias, então fica comigo aqui, mas não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar, porque é muito importante para mim, tá bom? E vamos às notícias de hoje. Esse cidadão aqui é um dos líderes da Palestina, que fica aqui na Cisjordânia, né, na região de Samária e Judéia. O nome dele é Jazi Hamad, né? Ele não é o presidente da autoridade palestina, mas como se fosse um ministro, vamos dizer assim. Então o que ele está dizendo aqui? O reconhecimento de um Estado palestino, né, e alguns países reconheceram, como a França, o Reino Unido e o Canadá, esses três países reconheceram o Estado da Palestina, né? Ele está dizendo que o reconhecimento de um Estado palestino é um dos frutos do 7 de outubro. Para quem não sabe, né, eu acho que todo mundo aqui do canal deve saber, 7 de outubro foi aquele massacre, né, que foi feito aí no dia do Simchat Torah, numa festa judaica, a festa em que se celebra o recebimento da Torá, da Bíblia, né? Do que a gente chama de Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Então é uma festa que celebra o dia em que Moisés recebeu essa Torá, esse livro, né? E aí nesse dia o Hamas faz aquele ataque, né, que foi conhecido por um tempo por Sábado Negro, né? Onde 1.200 e tantas pessoas morreram imediatamente, outras tantas foram sequestradas, morreram também aí depois, e vários soldados, enfim. É uma situação que pegou Israel mesmo, é um dos maiores massacres que tem depois da Segunda Guerra Mundial. E esse camarada aqui está dizendo, né, que o reconhecimento de um Estado palestino é fruto deste dia. Então mostra de que lado está o Macron, de que lado está aí o Reino Unido e o Canadá, apoiando terroristas, pelo simples fato de que odeiam o povo judeu. Por quê? Não sei. Talvez seja um ranço aí que deixou o espírito maligno do bigodinho lá da Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo sabe quem é, eu não posso falar o nome dele aqui. O Adolfinho, né? Bom, pessoal, eu creio que todo mundo viu o vídeo do Davi, né, que eu passei aqui também, né, várias pessoas passaram esse vídeo na internet. É um vídeo muito triste, onde ele está cavando ali dentro de um túnel, aí em dado momento ele diz que ele está cavando um lugar onde ele vai morrer, ou seja, ele estaria cavando a própria sepultura, né. Não que ele estava fazendo isso para esse fim, mas que ele tá vendo que ele vai morrer ali mesmo, tal. Um momento de desespero ali do Davi, né? E nesse momento, então, o que faz? O consulado de Israel em Nova York lança uma campanha na Times Square, né? Que é aqueles outdoors lá famosos aí da Times Square, com o vídeo do refém aí, né? O Eviatar Davi, né? Esse aí do vídeo. O Hamas está matando de fome os reféns israelenses. Então, nesse momento que a esquerda, e você sabe que Nova York é um suco de esquerdismo lá, né?
Então, em Nova York tem muitos esquerdistas e ficam propagandeando falsamente fome na faixa de Gaza. E aí vem esse vídeo, né, que me parece comoveu até o presidente Donald Trump, né? Então vamos ver aí qual é o resultado disso. Não creio que os esquerdistas mudem de opinião. Eles odeiam a gente, talvez eles estejam comemorando isso, né? Porque eles nos odeiam, são antissemitas. Esse ponto, eu já estou na fase da aceitação. Já aceitei que o esquerdista é antissemita, ele nos odeia, então não tem mais o que fazer. Então aqui o Jerusalém Post, né, ele traz aqui uma narrativa falsa, né, imagens de mercados em Gaza agitados contrariam alegações de fome do Hamas. Então eu já havia mostrado antes, né, que os mercados em Gaza estão voltando, né, nas maiores cidades. A coordenação de atividades governamentais nos territórios, né, a COGAT, né, compartilhou na segunda-feira imagens dos mercados movimentados com grandes quantidades de alimentos para conter as acusações do Hamas de que Israel está deliberadamente causando fome na faixa de Gaza. Quem faz isso é o Hamas, não é Israel não. Israel não tem nenhum interesse de fazer nada de mal contra a população de Gaza, tá? Israel não quer o Hamas governando a faixa de Gaza. Isso é ponto aí que não tem mais retorno. O Hamas não vai governar a faixa de Gaza, mas Israel não tem nada contra a população. A filmagem mostra aí produtos frescos sendo vendidos além de confeitarias abertas, né? Ao afirmar que a ajuda flui por terra e por todos os dias, a COGAT afirmou que o Hamas está promovendo uma narrativa falsa através dos seus amigos de esquerda, o Lula é um deles, né? Enquanto rouba ajuda e vende com uma grande margem de lucro, né? Então o Hamas ele faz o quê? Rouba a ajuda humanitária, vende para a população para poder sustentar o seu esquema aí de terrorismo, né? Mas aqui nesse vídeo a gente pode ver aí, né, uma grande quantidade de alimentos aí na faixa de Gaza, né, sendo distribuído, devido à quantidade também de farinha, né? Nós vimos aí que toneladas e toneladas de farinha entrou aí, então já pode-se fazer muita coisa, olha aí, né? Além do que é lançado aí pelos aviões, tem a parte terrestre, enfim. Muita coisa sendo feita aí na faixa de Gaza, ainda bem, graças a Deus. Não queremos o mal aí da população da faixa de Gaza, de maneira alguma. Queremos o fim do Hamas, né? Se alguém fala alguma coisa de Palestina livre que tem alguma razão, é Palestina livre do Hamas, Palestina livre dos terroristas. Aí sim, talvez algum dia a Palestina comece a ser alguma coisa que não um dejeto de um manto ali de terroristas, né? E esse aqui é o mesmo vídeo, né? Só que com som, né? Tá falando aí em árabe, tá bom? Mas se trata do mesmo vídeo aqui, né? A comida está lá, a ajuda está lá, o Hamas esconde aquilo que precisa, né, para os seus soldados, e o que sobra eles vendem. Agora, quando a comida chega na mão da população, aí a coisa muda de figura, né? Aí o pessoal vai produzir, entendeu? Para ganhar algum dinheiro e tal, e comprar outras coisas, e o mercado começa a fluir de uma outra forma, de uma forma mais positiva, mais comercial, e é assim que deve ser, né? Enquanto isso, olha, isso aqui é a ajuda humanitária roubada do Hamas, né? O que eles roubam não tem o que fazer, né? Eles vão vender depois para a população com a margem de lucro bem alta aí, que é para eles se manterem ali, né? Manterem os soldados deles, né? Então a administração Trump disse que os estados e cidades não receberão financiamento para se prepararem para desastres naturais se continuarem ou se desejarem praticar boicote contra empresas israelenses aí, segundo o comunicado aí dos Estados Unidos. Os estados devem certificar que não cortarão relações comerciais especificamente com empresas israelenses para receber o dinheiro da Agência Federal de Gestão de Emergências, de acordo aí com os termos da agência para os donatários, né? Mas, em contrapartida, há pelo menos 34 estados que já possuem leis ou políticas
anti o boicote a Israel, ou seja, que são contra boicotar Israel, né? A exigência, então, fica aí, né, a cargo do presidente Donald Trump, que não aceitará boicote contra o Estado de Israel e suas empresas, né? E isso é um medo que estava pairando muito aqui, porque nós recebemos muito investimento aí, principalmente as startups aqui de Israel, recebemos muito investimento aí dos Estados Unidos, né? Então, por força de lei, isso não acontecerá, né? Esse homem aqui é o representante dos Estados Unidos, o Don Bacon, né? Ele diz o seguinte: esta guerra terminaria amanhã se o Hamas libertasse os reféns que estão matando de fome e torturando. Ele está se referindo aí aos reféns israelenses e que o Hamas vocês sabem aí, nós falamos há pouco do Davi, né, que está lá pele e osso, coitado, né, uma coisa muito difícil de você aceitar isso, não? Israel e a comunidade internacional estão trazendo comida para Gaza, mas o Hamas as tira da população ou ataca aqueles que entregam, no caso aí da GHF, né? O Hamas começou essa guerra e se recusa a fazer a paz, né? Então, ontem, no vídeo de ontem, né, eu falei aí a respeito de alguns velhos aí, ex-funcionários aqui de Israel, né? Eles fizeram um pedido para o Donald Trump para que o Trump falasse com Benjamin Netanyahu para que o Netanyahu encerrasse a guerra na faixa de Gaza. Eles só esqueceram de falar como fazer isso, né? Como? Simplesmente, olha, acabou uma guerra, tá bom, fiquem aí, tudo bem. O Hamas fica aí, administra, se rearma de novo, os reféns ficam aí com vocês, tá tudo bem, não tem problema. Tá tudo certo desse jeito. Não é assim, gente, não pode ser assim. Se for assim, a coisa não funciona. Vocês acabaram de ver aí, né, agora há pouco, vocês viram esse cara aqui, né, que ele tá cantando aqui que que o reconhecimento de um Estado palestino é graças ao dia 7 de outubro. Então não dá para aceitar essa coisa assim, não dá para você fechar os olhos e falar assim, tudo bem, né, não deu certo, vamos voltar para casa e acabar com essa guerra na faixa de Gaza. Não dá para ser assim. Esse pessoal, o cara já foi chefe do Mossad, outro chefe do exército, com as ideias tão idiota, eu não entendo. Eu acho que estão ganhando alguma coisa com isso, só pode ser, né? E aqui o Dr. Eli Davi, ele sempre traz uma coisinha com humor, né? Aqui, né? Então ele está dizendo aqui, olha, imagens de Punjab, no Paquistão, né? Opa, desculpa, foi um erro aqui. Aqui é Bradford, no Reino Unido, né? Então, olha a situação aqui, né? Os árabes aí fazendo essa coisa maluca que eles fazem aí de bater no peito, né? Eu nem sei o que é isso aí, nem sei o que significa, né? Mas, enfim, cada louco aí com a sua religião fazer o quê, né? Não há o que ser feito. Mas não é nenhum país árabe, não. É o Reino Unido aqui, tá bom? E aí, né, fica aquela coisa. O presidente do Reino Unido contra Israel, né? Afirmando a sua posição, de que lado ele está. Quando começarem a aparecer, quando essa galera começar a se manifestar dentro do território dele, e vão fazer isso, e vão fazer do Reino Unido uma Gaza, né? Aí vocês vão ver, né? Aí vamos ver o que acontece depois no futuro. Porque essa galera aqui não gosta de trabalhar, não gosta de produzir, não gosta de crescer. Eles querem mamar no Estado. Quando o Estado não tiver mais grana para dar para eles, eles começam a destruir tudo. Olha como tá aí todos os países que eles dominaram. Basta você ver o que aconteceu com o Iraque, né? Olha como que está a situação do Iraque, a Síria, o Líbano, tudo destruído. Onde esse pessoal põe a mão, fica tudo destruído, não sobra absolutamente nada, porque eles não produzem. A Arábia Saudita é rica, a Arábia Saudita é rica porque tem petróleo, eles exploram o petróleo, agora o povo é pobre, entendeu? O Emir lá é rico, é milionário, agora a população não é. E ali é controlado na base da ditadura, entendeu? Eles só entendem isso, eles não conseguem entender democracia. Eles não conseguem entender respeito, eles são povo primitivo. Eles não conseguem evoluir, né? Basta você olhar para as mulheres deles como é que se vestem, né? Uma coisa medieval, né? Uma coisa que ficou parado lá
na Idade Média, não tem o que falar. Bom, pessoal, e fazia tempo que a gente não dava um passeio aqui, né? Eu resolvi trazer aqui um lugar que me pediram para eu mostrar, né? Que é a cidade de Nazaré. Então, hoje, Nazaré é uma cidade, tá? E, se eu não me engano, aqui foi o local do nascimento de Jesus, não, né? Não, parece que ele nasceu em Belém, se eu não me engano. Mas aqui é um local que está muito ligado, né, ao Jesus, tanto é que ele era chamado por esse nome aqui, né, Jesus de Nazaré. E de Nazaré, por quê? Porque Nazaré, naquele momento, ela não era uma cidade, mas era um local, era uma tribo, né? Como se fossem beduínos, alguma coisa assim. Não eram beduínos, os beduínos não existiam, mas era algo similar aos beduínos, né? Eram como se fossem nômades da região, né? Não nômades de todo o Oriente Médio, mas daquela região, né? E aqui então você tem uma igreja muito conhecida aí pelos cristãos chamada de Igreja da Anunciação, né? Que provavelmente tem essa palavra aí de anunciação deve ter alguma coisa a ver aí com a anunciação de Jesus, algo assim, né? Então essa aqui é a igreja que fica lá, provavelmente católica, né? Vê que está aqui em latim as inscrições, né? Aqui eu só entendi Maria aqui, né? Domini, enfim, eu não falo. Tem um pessoal aqui que fala grego e fala latim, né? Aqui no nosso canal, viu? Então tem um cara que sempre me responde aí em grego e ele parece que fala latim também. Então ele pode entender aí o significado aí, pode perguntar para ele aí. Então tá aí, né? Provavelmente uma igreja católica, né? Porque aqui você tem que diferenciar, igrejas, elas são católicas e ortodoxas, né? Às vezes as duas operam no mesmo local aí. Elas têm uma diferença, tá? A igreja católica, ela é regida pelo Papa, né? Enquanto a igreja ortodoxa, ela é regida por patriarcados, né? E cada lugar tem um patriarca diferente, cada região ali você tem um patriarca, né? E é uma igreja aí bacana, né? Bem bonita, colorida, aqui uns murais bem legais aí, tal, uma coisa diferenciada do que a gente está acostumado a ver de igreja católica no Brasil, né? Completamente diferente a igreja católica aqui no Oriente Médio, né? Tem uma outra infraestrutura, né? Bem diferente mesmo, um domo aqui bonito, né? As coisas legais aqui, eu achei bem bacana. Então talvez você que venha aqui em Israel, né, você que é cristão, vai visitar aí Nazaré, e tem um outro ponto aqui, né, onde é aqui Village. Me falaram alguma coisa sobre essa vila, eu não sei do que se trata, né, mas talvez uma pessoa me falou que é um ponto turístico aqui especificamente para cristãos, né? Eles fazem aqui simulações, peças, alguma coisa assim, né? Para as crianças, né? Então, mas eu não sei o que de fato especificamente tem aqui, né? Olha, mas pelo estilo aqui, deve ter sido algum lugar por onde Jesus tenha morado, passado, vivido, ou ele ou a família dele, não sei, né? Também não sei se esses homens aqui são atores ou são beduínos, tá? Porque os beduínos se vestem assim também, né? Mas pode ser que sejam atores. Aqui talvez algo mais medieval, não é de 2000 anos, tá? Deve ser bem mais moderno. Eu também, assim, eu soube que aqui tem pessoas que se vestem naturalmente assim, mas também que pessoas encenam peças de teatro para crianças aí e tal. Não sei qual o caso desse vídeo especificamente, peguei esse vídeo aqui agora, né, para ver com vocês, né, mas eu soube que ali há alguns eventos assim, né, para turistas, né. E aqui muitas coisas aí que talvez você, sendo cristão, deva saber mais o significado do que eu, né? Não do Jeguinho, né? O Jeguinho deve estar aí só para trabalhar mesmo. Isso aqui é uma coisa aí do primeiro século, olha só, né? Um pitcher do primeiro século. Isso aqui também, então tem umas coisas bem antigas mesmo aí, né? Isso aqui eles geralmente fazem nas construções aqui, eles pegam um pedaço, põem por vidro e deixa como que era a parte original atrás, né?
e aqui é a parte mais reformada, para você ver como que era antigamente aí, né? Então aqui novamente um burrinho, não sei qual que é a história desse burrinho aí. Aqui, Jesus de Nazaré, Nil, né? Não sei se ele esteve aqui, nasceu aqui, não sei. Ah, o nome aqui, olha. Então é isso, pessoal. Eu acho que viajamos bastante aqui por Nazaré, tem bastante coisa legal aí para ver, né? Talvez a próxima viagem que você fizer a Israel você conheça aí, né? Então já vai aí guardando o dinheirinho na sua carteira de Bitcoin para você vir aqui para Israel, tá bom? Bom, e com a imagem aqui dos carneirinhos, eu vou me despedindo aqui de você, tá? Valeu demais para você que veio comigo até aqui, tá? Até o final desse vídeo. Eu fico muito agradecido, tá? Não deixa de curtir, compartilhar, é muito importante para mim, tá? Que nesse momento você me ajude, tá? Faça um comentário também, tá? Eu tô vendo um pouco comentário aqui nos meus vídeos. Comente aí, comente com os colegas aí, faça uma dinâmica aqui, tá bom? A respeito disso. Responda aí algumas perguntas, porque sobre essa parte de Nazaré, eu de fato não conheço quase nada, né? Nunca estive lá. Né? Talvez eu vá em algum momento quando as coisas se acalmarem aqui, tá bom? Então valeu demais, obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.